Olá amigos, meu nome é Pablo Cruz, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal aqui do Ponto dos Concursos e a gente vai trabalhar o programa de Direito Processual Penal do concurso para agente da Polícia Federal, elaborado pelo CESP, né? O concurso está aí, o edital já está na praça e a gente vai trabalhar os temas de processo penal e de direito penal. Agora a gente vai fazer essa aula de apresentação demonstrando como vai ser a dinâmica do nosso curso. A gente separou um tema para trabalhar com vocês, que é o inquérito policial, né? O inquérito policial é um tema que interessa diretamente a figura do agente de polícia, carreira, né, e cargo que você irá exercer assim que aprovado no concurso público. E no bojo desse contexto, você vai estar trabalhando dentro da Polícia Judiciária, né? Apesar de ser um órgão do Poder Executivo, vinculado ao Ministério da Justiça, você vai fazer parte do corpo, né, de uma polícia que auxilia o Poder Judiciário, porque exerce a função investigatória. E a função investigatória, a gente sempre costuma estudar, é dentro dessa disciplina, Direito Processual Penal, mais especificamente a respeito do inquérito policial, que é uma das formas de investigação. Então esse é o assunto que eu separei para trabalhar hoje com vocês. Né? Como eu havia falado, meu nome é Pablo Cruz, eu fui delegado de polícia há um bom tempo, dei aula em cursinho, já tem uns 8 anos que eu trabalho nessa área de concursos públicos e hoje sou assessor jurídico no Tribunal de Justiça do Tocantins, atuo na área criminal. Então nesse contexto aí que a gente está inserido, o edital da Polícia Federal para a carreira de agente da Polícia Federal, a gente precisa trabalhar um inquérito de uma forma contextualizada. E aí o que é importante você verificar nesse momento? É que o inquérito policial está dentro do que a gente costuma chamar de persecução criminal ou persecução penal. Para você visualizar, né, esquematicamente o que seria persecução penal, né, eu elaborei esse slide, né, onde você verifica. Persecução penal, então, tem uma parte extrajudicial, a parte inicial, que é formada pela investigação preliminar, que é uma forma genérica que abrange qualquer meio de investigação que acontece antes do processo se iniciar. Aliás, porque a investigação é algo anterior ao processo criminal. Serve justamente para filtrar, né, o que vai chegar às mãos de um magistrado. Então, o inquérito policial é uma das formas de investigação preliminar. Não a única, mas a que tem previsão no nosso Código de Processo Penal. É ela que interessa a gente, né? A investigação criminal conhecida como inquérito policial. Agora, a persecução penal, depois que é terminada na sua primeira faceta, no seu primeiro momento, ela é encaminhada a um órgão conhecido como Ministério Público, porque no âmbito das ações penais públicas ele é o titular, né, para ofertar a denúncia, que é a peça formal de uma ação penal pública. Essa ação penal, então, ela é responsabilidade de um órgão, né? Na verdade, uma função institucional, segundo o texto constitucional, que é o Ministério Público. A ação penal é justamente o instrumento que vai deflagrar o que a gente chama de processo penal. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Para que você não confunda a expressão persecução com a expressão processo penal. Processo penal, tecnicamente, só vai existir quando um réu já foi citado. O processo penal só nasce com a citação do réu. É assim que o nosso CPP trabalha o assunto. Então, o que acontece? A persecução penal envolve o processo penal, mas o processo penal não envolve toda a persecução penal, é só uma parcela da persecução penal. Então, como é que eu poderia definir persecução penal para então poder definir o que seria inquérito policial? Olha, persecução penal é o conjunto de atos destinados à elucidação do fato e à correta aplicação da lei penal. Quando eu falo elucidação do fato, eu estou falando justamente dessa primeira fase da persecução penal. Quando eu falo correta aplicação da lei penal, eu estou falando dessa segunda fase que se inicia na ação penal e extravasa ela, se ingressando na parte judicial, que é a do processo criminal propriamente dito. Então, quando a gente está trabalhando em inquérito, a gente não está trabalhando processo propriamente dito.
né? E então, pensando assim, o inquérito por si só não pode restringir a liberdade de ninguém. Porque, segundo você já estudou lá no direito constitucional, a sua liberdade só pode ser restringida através de um devido processo legal. Como a gente vai ver, o inquérito não é processo, o inquérito é um procedimento administrativo, que não tem aptidão punitiva, ele só tem aptidão para elucidar um fato da vida humana. Então é justamente por isso que a gente estuda inquérito policial. Porque a partir do momento que uma infração penal acontece, nasce para o Estado a pretensão punitiva, né? A pretensão punitiva ela vai ter que ser exercitada de forma adequada. Mas para que um processo devido se inicie, eu tenho que ter um lastro probatório mínimo que justifique esse processo, já que isso de algum modo pode prejudicar o indivíduo. Para evitar então as ações penais afoitas, temerárias, se criou um procedimento preparatório, investigatório, né, e que tem previsão no Código de Processo Penal, que é o inquérito policial. Nesse raciocínio, então, a gente vai trabalhar o conceito de inquérito policial. Como é que eu poderia definir inquérito policial pensando numa prova CESP, primeira fase, questões objetivas, né, da doutrina clássica? O inquérito policial é definido como procedimento administrativo, preparatório e inquisitivo, presidido por autoridade policial, que tem a finalidade de apurar a autoria e materialidade de um fato criminoso. Isso quer dizer, então, que o inquérito policial, ele serve a alguma finalidade. A finalidade que ele serve é justamente apurar a chamada justa causa. O que é a justa causa? São os indícios de autoria e a chamada prova da materialidade delitiva. Assim você já percebe algo para quem já está estudando, claro, né? Que no fundo, o que o inquérito policial vai servir é a futura ação penal, né? Se a ação penal, para ser recebida, ou seja, para uma denúncia ser recebida pelo juiz, o Ministério Público tem que provar que houve justa causa. E a justa causa justamente é o quê? Indícios de autoria e prova da materialidade. São requisitos cumulativos. Sendo assim, o inquérito vai servir para convencer o magistrado a receber uma denúncia. Pensando nisso, o inquérito tem uma finalidade imediata, né? Que é dar lastro a uma futura denúncia, apurar autoria e materialidade. O que seria o indício de autoria? São elementos indicativos de que o réu que vai ser acusado é o suposto autor do fato. E a prova da materialidade? São elementos informativos que gerem um mínimo de convicção no magistrado no sentido de que a infração penal aconteceu. Então, se eu tenho várias testemunhas falando que a pessoa que estava no local do crime saiu armada era o sujeito A, eu vou ter indícios de autoria. Se o crime foi de homicídio consumado, o que provaria a materialidade? A existência de um cadáver sem atividade cerebral, ou seja, um corpo humano sem vida, né? Um corpo humano sem vida é a materialidade de um homicídio consumado. Agora, não é só para esses tipos de crime, né, que você exige a prova de materialidade. Por isso que a doutrina costuma afirmar que melhor seria você chamar o elemento prova da materialidade de prova da existência do crime. Porque ainda que o crime não deixe vestígios, você precisa de informações que gerem no magistrado a convicção de que aquele crime aconteceu. Numa calúnia, numa difamação, numa injúria, você dificilmente vai ter rastro, porque a palavra falada, que é geralmente utilizada nesses crimes contra a honra, ela desaparece no tempo e no espaço. Como é que você vai registrar? Olha, não precisa de registro, não precisa de uma gravação de áudio e vídeo, né? Se tiverem testemunhas informando que aquela pessoa supostamente imputou fato falso definido como crime a outra pessoa, eu tenho prova de que o crime existiu, que o fato imputado existiu. Se eu tiver isso, o promotor vai ofertar a denúncia e o juiz vai acatar a denúncia e uma ação penal vai se iniciar. Então o inquérito policial ele já visa apurar esses elementos, né? Justamente
para deixar chegar no Poder Judiciário só aquilo que envolva plausibilidade jurídica. Ocorre que, se você parar para pensar, essa é a finalidade imediata do inquérito policial. Há uma outra finalidade que a gente costuma chamar de finalidade imediata. No fundo, o que pretende o inquérito é filtrar todo o sistema penal, para evitar o que a gente costuma chamar de ação penal temerária, uma acusação afoita. Porque você fala, o sujeito acusado ainda é presumidamente inocente. Sim, mas uma ação penal pode lhe prejudicar. No âmbito militar, por exemplo, a pessoa que tem uma ação penal em curso pode ter dificuldade na ascensão funcional. Então, embora o sujeito seja presumidamente inocente, outras situações da vida podem gerar uma estigmatização, só pelo fato da pessoa ser ré num processo penal. Então, o inquérito ele acaba servindo para isso também, para filtrar o sistema penal. Essa seria a finalidade imediata. Seguindo aí, um ponto importantíssimo se refere à natureza jurídica. Qual seria a natureza jurídica do inquérito policial? A natureza jurídica, pelo conceito que eu te dei, vem logo no começo. É um processo ou é um procedimento administrativo? Ele é um procedimento administrativo. Isso quer dizer que ele é um encadeamento de atos que não visa punir. É um encadeamento de atos que visa elucidar um fato criminoso. Nesse contexto, você vai concluir também, de acordo com o entendimento amplamente majoritário, que como o inquérito não chega a ser processo, não é necessário que você assegure contraditório e ampla defesa nele. Porque a Constituição, quando falou de contraditório e ampla defesa, só assegurou esses direitos fundamentais nos processos judiciais e administrativos. Ela não falou nada sobre os procedimentos judiciais e administrativos. Até porque, no âmbito do inquérito, não há acusação formalizada ainda. Um processo, como a gente falou, só nasce com a citação do réu. Na fase de investigação, ninguém foi citado, as pessoas são ouvidas de forma informal. O delegado vai chamando de forma a intimá-los e, comparecendo, ele vai procedendo oitivas. Então, nesse contexto, se ninguém ainda é acusado, não há por que falar em defesa, ampla defesa. Sendo assim, não há contraditório nem ampla defesa no inquérito policial. Pelo menos esse é o entendimento amplamente majoritário. Uma ressalva de alguns entendimentos que falam, a defesa existe, por causa daquela súmula vinculante 14. Entendimento não é o que você vai levar para uma prova CESP de primeira fase. Embora seja respeitável quem sustente esse entendimento de que existe defesa, deve-se assegurar defesa no inquérito. Por exemplo, súmula vinculante 14 fala que o advogado tem direito de acesso ao inquérito policial. Isso não é suficiente para trazer todo o contraditório para o inquérito. Na dicção clássica que você costuma estudar no processo, nos livros, contraditório, na expressão do ilustre professor Cândido Rangel Dinamarco, é o direito que assegura ciência e manifestação. Quando a súmula vinculante fala que o advogado tem direito de ter acesso ao inquérito, ele está dando só o direito à ciência. Ele não está assegurando um direito de manifestação dentro do inquérito policial. Até porque a gente vai ver ele um procedimento inquisitivo. É uma execução que envolve uma investigação chefiada por uma pessoa só, que é o delegado de polícia. Então, nesse contexto, no inquérito policial, não há que se falar em contraditório e ampla defesa. Essa é a afirmação que você leva para uma prova CESP, primeira fase. E aí, trabalhando o inquérito, a gente vai falar das características. Uma que eu já cheguei a antecipar é a inquisitividade. O que se quer afirmar quando se fala que o inquérito é inquisitivo? A expressão inquisitivo poderia te remontar à Inquisição, te lembrar à Santa Inquisição e te lembrar ao Tribunal do Santo Ofício. Época em que a Igreja e o Estado estavam unidos. Estado e Igreja, então, acusava, defendia, julgava, condenava e executava em praça pública. Ou seja, não havia separação de funções. É nesse sentido que a gente fala que o inquérito é inquisitivo? Não, porque o inquérito não chega a ser um processo, como a gente acabou de afirmar. Ele é inquisitivo porque ele tem uma finalidade dirigida. Ele é finalizado a apurar o fato, seja esse fato ruim ou não para o principal suspeito.
Ele é inquisitivo porque sua chefia é unipessoal. Ele é inquisitivo porque não é necessário assegurar contraditório e ampla defesa porque ninguém ainda foi acusado. Então é nesse contexto da inquisitividade que se fala que nele não se fala em contraditório e ampla defesa. Então a inquisitividade aqui é no sentido dele não servir para a punição. Próxima característica, a discricionariedade. O inquérito policial é um instrumento discricionário por parte do delegado. Isso quer dizer que ele preside com liberdade. Isso também não chega a permitir que você conclua que ninguém possa fazer requerimento, né? É possível fazer requerimento de investigação, de atos investigatórios. Só que o delegado vai fazer ou não a seu juízo. Isso está refletido no artigo 14, que fala que o ofendido, o representante, o investigado poderão requerer, né, qualquer diligência. Só que as diligências só serão executadas a juízo da autoridade. Isso quer dizer, no juízo discricionário. Se ela não quiser fazer, ela não vai fazer, né? Então, a atividade investigatória é discricionária nesse sentido, né? O presidente vai ter liberdade para presidir o inquérito. Sobre essa questão de as partes, os envolvidos, melhor dizendo, puderem ter a possibilidade ou não de fazer requerimento de investigação, a SESP fez a seguinte questão: verdadeiro ou falso? As diligências no âmbito do inquérito policial serão realizadas por requisição do membro do Ministério Público ou pela conveniência da autoridade policial? Até aqui vem certa questão. Não existindo previsão legal para que o ofendido ou indiciado requeiram diligência? Olha, não existindo, existe previsão para que o ofendido e indiciado façam requerimento de diligências. Esse é justamente o dispositivo que a gente acabou de ler, artigo 14, né? Então essa parte final torna a afirmação errada, né? Seguindo aí, uma outra característica importante para a gente finalizar essa aula é a dispensabilidade, né? Essa característica é perigosíssima, porque todo mundo coloca, o inquérito policial é dispensável. Realmente, é dispensável sob a ótica do acusador, do Ministério Público. O Ministério Público não precisa ter inquérito para ofertar denúncia. Ele pode dispensar o inquérito e entrar com uma denúncia usando uma CPI, peças de informação. Ocorre que essa dispensabilidade é só sob a ótica do Ministério Público, porque a polícia judiciária tem um meio de investigar. O jeito que ela faz a investigação é inquérito policial, né? Tirando essa ressalva, ainda muita gente fala que o inquérito é dispensável. A gente vai manter essa afirmação pensando numa prova objetiva. Ocorre que dessa característica que se faz a seguinte conclusão. Por isso que eu coloquei no tópico aqui do slide, né, dispensabilidade e vícios no inquérito policial. É justamente porque a doutrina fala que o inquérito é dispensável que se costuma afirmar que os vícios no inquérito policial não contaminam a ação penal. Por quê? Ele nem precisaria ser utilizado para ofertar a denúncia. Então, se ele é dispensável, ele nunca vai ter o condão de neutralizar uma futura ação penal. Então, se acontecer uma vicitude, uma ilegalidade na investigação, regra geral, ela não vai contaminar o inquérito. O que eu quero fazer com vocês agora nesse finzinho é justamente colocar que esse entendimento ele precisa ser revigorado. Pelo seguinte sentido, o STJ há pouco tempo, na Operação Satyagraha, que envolveu aquele caso do banqueiro Daniel Dantas, reconheceu que a depender do vício que ocorre no inquérito, se envolver uma ilicitude manifesta e se envolver futuramente provas derivadas dessa ilicitude originária, esses elementos poderiam migrar para a ação penal e contaminar a ação penal. Foi por isso que a SESP deu como verdadeira a seguinte afirmação. É ela que eu fecho com vocês. Segundo a SESP, lá em 2011, concurso juiz federal, se considerou verdadeira a seguinte afirmação: os vícios ocorridos no curso do inquérito policial, em regra, não repercutem na futura ação penal. Certo? Perfeito. Ensejando apenas a nulidade de peça informativa, salvo quando houver violações de garantias constitucionais e legais expressas e nos casos em que o órgão ministerial, na formação da opinião delicti, não consiga afastar os elementos informativos maculados para a persecução penal em juízo, ocorrendo desse modo a extensão da nulidade à eventual ação penal. Essa afirmação está certa,
eu coloquei o gabarito, mas faço a ressalva dessa decisão do STJ, né, que apesar de, em certa parte, confirmar a afirmação da CESP, inclusive parece até que a CESP tirou a questão desse precedente do STJ, reconhece um termo mais diferente do que nulidade tecnicamente, propriamente dito. Então, esse ponto a gente vai aprofundar mais à frente, mas eu já deixei aqui nos slides a decisão para que você confira os detalhes dessa operação e dessa mudança de entendimento que vai refletir diretamente na forma de você marcar o verdadeiro ou marcar o falso. Muito obrigado, prazer estar com vocês, espero que vocês continuem na caminhada com a gente e até a próxima.